Oi pessoal, tudo bem? Bom, o Guilherme aqui falando. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série aí diária que eu prometo, me comprometo aqui com vocês de estar fazendo. Eu achei que dessa forma talvez fique mais fácil para explicar o nosso dia a dia aqui na França, na viagem, enfim, e o que a gente passa, vai passar aí durante o dia. E que isso ajude as pessoas que estão querendo fazer uma viagem, seja internacional ou não, porque assim como no nosso caso da nossa família aqui, todas as viagens que a gente faz por conta, então é sempre pesquisando, pegando informação de terceiros, enfim. Hoje o Google está aí para isso, o YouTube, então do mesmo jeito que muita gente me ajuda, talvez eu consiga também passar um pouquinho da minha experiência, então é isso que eu estou querendo propor com o canal e com os vídeos que eu vou fazer. Então, eu fiz um vídeo anteriormente falando das nossas malas, né, que a gente veio só com 2 malas grandes e uma mochila. Viemos passar 20 dias, vai ter uma parte da nossa viagem que será feita num hotel de esqui, onde nós vamos passar uma semana lá. Então tem bastante coisa, bastante conteúdo, acredito que para ajudar pessoas que queiram, seja viajar para qualquer lugar aí do mundo, com um pouquinho da nossa experiência que a gente vai passar aqui. E também especificamente, se a gente quiser falar um pouquinho aí da França nessa época de pandemia aí, né, não dá para dizer nem que é pós, nem que é pré, porque a gente nunca sabe o fim disso. Bom, nós saímos de São Paulo no dia 8, às 16h20, era o nosso voo, mas a gente não mora na capital, a gente mora no interior, então o nosso voo só tinha um voo, a nossa cidade é uma cidade pequena, então o único voo que tinha para São Paulo era um voo cedo, 5h30 da manhã, então o nosso dia começou muito cedo mesmo, era 3 horas da manhã, a hora que a gente acordou, já estava com praticamente as malas prontas, e fomos para o aeroporto, e do aeroporto embarcamos, chegamos em Guarulhos 7h30 mais ou menos, voo previsto, chegou no horário tudo certinho, e aí passamos a manhã toda no aeroporto, e embarcamos às 16 horas, chegamos aqui em Paris às 7h20 também, dentro do horário normal, 7h20 do horário já de Paris, aqui é um fuso horário de 4 horas nesse horário de inverno, nós estamos em dezembro, né, dia 9, então no caso, e aí passei o dia aqui. Bom, eu vou dividir o vídeo, esse aqui eu quero primeiro falar sobre, principalmente, especificamente, sobre o processo, né, de entrada no país, porque eu acho que deve interessar muitos. Então, agora a França, nesse momento, né, já falando aí do dia 8 de dezembro, eles começaram a exigir, além da vacina, um teste de PCR ou antígeno para entrada no país. Então, eu fiz na minha cidade, né, um teste. No aeroporto de Guarulhos tem um laboratório, uma empresa, né, que faz os exames. O teste PCR, ele sai em até 4 horas, e o teste de antígeno, ele sai em até 1 hora. Então, para quem chega com um pouquinho de antecedência aí antes do check-in, dá tempo de fazer se precisar. Eu fiz na minha cidade, um dia antes, porque a França está exigindo que seja com 48 horas de antecedência. E eu fiz o antígeno na minha cidade, era mais barato. E trouxe, e validou até, era uma dúvida que a gente tinha. Eu e minha esposa, a gente ficou meio até um pouco apreensivo lá na hora, porque o guichê das companhias aéreas, principalmente as internacionais, né, elas não têm guichê fixo, então elas abrem realmente antes do check-in, 3 horas antes. Então nós chegamos cedo e a gente ficou meio sem ter essas informações lá, então acho importante passar isso para vocês aqui, para quem começar a assistir o vídeo agora, como é um vídeo que vai ficar aí sempre na internet, talvez essas informações futuramente não sejam mais válidas, mas fica aqui o nosso relato. Então, serviu um teste de antígeno, né, feito aí com um pouquinho mais de 24 horas que a gente embarcou. No caso, nós viemos pela Air France, eles me encaminharam um e-mail onde eu passei todas as informações via e-mail para eles antes, inclusive, de fazer o check-in, né,
que eles pediam, para que acho que acelerasse o processo, para que não ficasse uma coisa morosa aqui na hora. E eu enviei, deu tudo certo, o teste de antígeno e o passaporte de vacina. Aí nós estamos vacinados, no caso a minha esposa está com 2 doses da Coronavac e tomou o reforço da Pfizer, ok, tranquilo. Eu tomei 2 doses da Pfizer, então tá ok também. Então, depois que eu passei essas informações para o site da Air France, eles validaram o meu check-in e aí foi tudo tranquilo. Porém, a gente sempre ficava com esse receio, então por isso que eu tô aqui passando para vocês, que se caso vocês passarem pela mesma experiência, podem ficar tranquilo, porque deu certo comigo, deu certo com outras pessoas que estavam no voo, que eu perguntei também, então não é uma coisa casual, só aconteceu comigo, não. Bastante pessoas que estavam no voo também fizeram esse mesmo procedimento, então na hora de eu fazer o check-in, como eu tô com o bebê, no caso do bebê eu preciso passar pelo guichê, então eu, óbvio, passei também para deixar as bagagens, e aí eu perguntei pro rapaz do guichê, e aí ele me orientou e comentou isso que eu tô falando com vocês aqui, então tava tudo certo. Bom, feito o despacho das bagagens, a gente foi para a área de embarque, para a área depois ali que passamos passaporte, tudo certinho, foi tudo tranquilo, tudo ok. Para entrar também no avião, bem de boa, eles não exigem documento nenhum, nem nada, depois que uma vez que está feito o check-in, tá tudo ok. Fizemos o voo, foi um voo tranquilo, e aí depois eu vou dividir isso num outro vídeo para falar, né, por questão do bebê. Mas aí, a hora que chegamos na França, então tinha umas outras informações. Então isso aí um ponto bacana para falar é porque eles pedem uma carta que você... Eu talvez não vou lembrar agora o nome certo, mas para quem está pesquisando especificamente viajar para a França, eles falam de uma carta que você precisa tanto autorizar que para tomar de repente fazer um exame aqui na França quando chega, ou também uma outra carta que você preenche dizendo que você não tem Covid, é um atestado de honra que eles falam, lembrei o nome, alguma coisa, né? Atestado de honra aí. E não há necessidade, tá? Inclusive eu tirei até essa dúvida porque eu trouxe ele sem preencher, eu fiz várias impressões dele no site do governo da França, enfim, pesquisei pra caramba mesmo. Aí eu trouxe vários papéis impressos que eu falei, se eu errei em algum vai me servir. E aí, na hora que eu cheguei no avião, eu falei assim, a melhor pessoa para me dizer isso são os comissários, né, do voo, na hora que eu chegar. E aí, eu chegando aqui na França, que aí eu ia preencher para já adiantar o serviço na migração aqui. E aí, o comissário falou para mim, não tá precisando desse papel, tudo mais. Eu falei, pô, que beleza, então não vou nem me preocupar, porque é uma pessoa que tá aqui dentro viajando toda hora. Se ele falou para mim que não tá precisando, eu meio que confiei e deu certo, tá? Não precisou. A fila de imigração tava gigantesca, então também é uma questão de, assim, o aeroporto é grande, é um pouco confuso para quem chega pela primeira vez, é a nossa primeira vez na França, então a gente fica meio perdido, pô, tem um trem que você tem que pegar, então você desce do aeroporto, né, faz o desembarque na aeronave, vai acompanhando os sinais lá para você pegar a bagagem e ele vai te dar dentro de um metrô, de um trem, e foi até meio estranho, eu falei, poxa, tem que pegar um trem para, né, ir para uma outra parte do aeroporto. Aeroportos muito grandes são desse jeito, né? E a gente falou, bom, vamos lá, né? E aí seguimos, entramos no trem, paramos na outra estação dentro do aeroporto para fazer, e aí mesma coisa, você vai andando, seguindo aonde você tem que pegar a bagagem, aí você passa por uma primeira triagem, vamos dizer assim, né? Que é uma fila que é para você mostrar o seu passaporte de vacina, só isso. Então eles olham o passaporte, você entra, e aí depois o comprovante da vacina. Desculpa, eu até esqueci de falar, porque depois que logo que você desembarca do avião, eles já tem uma pessoa na porta do desembarque ali, olhando o passaporte. Mas aí é normal, você mostra o passaporte, legal, ok, né? Pode entrar para saber se tem visto ou não, se precisa, enfim, está tudo ok. E você entra, não te perguntam nada, só olha o mesmo passaporte, você entrou. Aí entrou, vai fazer todo esse trâmite até você chegar. Quando você vai desembarcar nessa área para ir atrás da bagagem, a primeira triagem que tem é do passaporte. Então você vai passar, você vai ter que mostrar o passaporte. Eu tinha ele impresso lá no Connect SUS, eu imprimi ele,
em papel e trouxe também, porque falei, vai que precisa, né? E tinha no aplicativo. Para mim bastou o aplicativo, então na hora que eu cheguei lá na entrada, mostro o passaporte, aí ela com o passaporte abre o Connect-SUS no celular, aí ela olhou o meu nome, conferiu, viu que eu tava com as doses, o passaporte tava lá em inglês, ok, passei. Depois disso, aí não precisou mais nada, aí seria como se fosse uma entrada normal no país, a gente já... Só que assim, é uma caminhada longa, você vai seguindo sempre os dizeres de bagagem, para retirar bagagem, e aí a hora que você termina, assim, na hora que você chega no finalmente ali da migração, para passar pelo controle da Polícia Federal deles aqui, é uma fila gigantesca, enfim, mas aí é do dia, né? Nós demoramos mais ou menos 1 hora para atravessar essa parte, e aí eles não me pediram mais nada. E eu vi na fila muita gente com um monte de documento, com um monte de folha, com um monte de informação ali, talvez justamente por causa dessa dúvida que nós tínhamos, e aquele atestado de honra. Mesmo brasileiros, tá, pessoal? Tô falando porque eu ouvi a gente conversar, e aí tem para cada país funciona de um jeito diferente, tô falando do Brasil. Eu vi bastante brasileiro com aquela folha e tudo mais, e eu falei, olha, nós estamos confiando no comissário de bordo lá que falou que não precisava, né? Vamos ver. De qualquer forma, o papel estava dentro da mala, só que eu ia ter que preencher lá na hora, enfim, se houvesse a necessidade. E aí eles têm umas telas gigantes e tudo mais, aí na hora que apareceu em inglês, porque eu não falo francês, na hora que apareceu em inglês ali, falava que as pessoas vacinadas não precisavam fazer mais nada e davam uma lista de orientações para quem não era vacinado, né? Então eu falei, bom, isso aqui também tá falando na tela que não precisa de informação nenhuma, que para quem tá vacinado tá ok. Eu falei, então todo aquele furdunço de que vai precisar talvez fazer um teste aqui, uma série de coisa, não é válido, né? Bom, na hora que chegou a minha vez, mesma coisa, tinha um brasileiro antes, até fiquei de olho, falei assim, vamos dar uma olhada, ver o que ele vai pedir. Pegou os passaportes, olhou o passaporte, verificou, validou, carimbou, dispensou. Falei, então vai ser a mesma coisa para nós também. Dito e feito, passamos pela migração ali. Ele olhou nosso passaporte, não perguntou nada, porque eu fiquei até meio, falei, pô, o que eu vou ter que falar com ele em inglês, enfim. E não perguntou nada, olhou o passaporte, entregou nós três, eu, da minha esposa e do bebê, e nós passamos pela imigração. Depois da imigração, no caso, a Air France, ela me mandou uma mensagem no celular dizendo em qual esteira estaria a minha bagagem. Isso ajudou muito, porque, cara, é um corredor gigantesco, com várias portas de várias, a esteira 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, né? A minha era 31, mas eu tô dizendo só por questão de ser um lugar muito grande. Se eu não tivesse com aquela informação, provavelmente talvez eu teria descido até em algum lugar errado, e teria que andar mais longe, enfim. Então me auxiliou um pouquinho, nós fomos até a esteira 31, a mala já estava lá, pegamos a mala, saímos. E aí começa a nossa estada em Paris, na França, que é o nosso primeiro dia. Mas o primeiro vídeo, para não ficar muito longo, eu queria falar mais era sobre isso, e inclusive deixar aqui o convite para que vocês, como é um vídeo que vai ficar por muito tempo, eu acho que ele tem até um prazo de validade. Então se vocês tiverem por assistir esse vídeo, pesquisar esse vídeo aí recentemente, vocês deixam nos comentários que se eu puder ajudar durante essas próximas semanas aí sobre alguma coisa dessa entrada na França, eu vou ter o maior prazer do mundo de poder ajudá-los e responder nos comentários aí. Tá ok, pessoal? Então esse é o primeiro vídeo de entrada na França, e depois agora eu vou também passar um para vocês ficarem sabendo como foi o nosso primeiro dia aqui. Um grande abraço e até a próxima.